Olá, amigos do Síndico.net, boa tarde. Eu sou Mariana De Simone, editora-chefe do portal, e esse é o nosso webinar do mês de agosto. Esse mês, nosso tema é acessibilidade. E para responder as perguntas de vocês, a gente trouxe três grandes especialistas no assunto. A Raquel Tomazini, que é engenheira, responsável pela área técnica da Lelo e pelo projeto Lelo Acessa. Eduardo Ronchetti, que é arquiteto especializado em projetos de acessibilidade em condomínios e desenho universal. E o Fernando Augusto Zito, que é advogado, especialista em condomínios e colunista do Síndico.net. Nosso patrocinador é a AW7, soluções completas em terceirização de serviços e sistema de segurança para condomínios, que você pode encontrar no nosso canal de fornecedores aqui no Síndico.net. Pessoal, boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria abrir perguntando, acessibilidade diz respeito a quem? Realmente essa pergunta aí que a gente já tinha conversado antes, ela atende a todas as pessoas que moram no condomínio, familiares, colaboradores, futuros moradores, não só apenas quem está com aquele problema, com aquela deficiência, né? Por exemplo, se eu estou jogando bola no final de semana, eu machuco o meu pé, eu vou passar por aquele problema. Se alguma pessoa tem um acidente e fica com uma mobilidade reduzida, ela vai enfrentar esse problema. Eventualmente um colaborador que vem ao condomínio para fazer um serviço e tenha uma perna menor que a outra, ele vai ter esse problema. Então, que fique claro, o recado nosso aqui para os síndicos é que é um problema que enfrenta não só o condomínio, não só os moradores, não só os síndicos, mas toda uma coletividade, né? O que a gente vai tentar passar aqui para vocês hoje é essa consciência de que é um problema de todos, né? E aí nós aqui, como operadores, como administradores, temos que tentar dar a solução. Não tem mágica, mas a gente vai tentar aqui ajudar. Exato. A questão da acessibilidade entrou bastante em pauta no nosso mundo dos condomínios com a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe algumas novidades, mas focado principalmente em condomínios que ainda não estão entregues, não é isso? Existe sim, a lei ela determina, ela faz algum complemento nas leis anteriores e ela diz respeito principalmente aos projetos, né, que serão incrementados, instalados, mas também se aplica a questão dos condomínios já em uso, né? Então, a sua primeira pergunta, eu acho que a acessibilidade ela diz respeito a todo mundo, a todos os condomínios, a cidade, ela diz respeito a todos os tipos de deficiência, de dificuldade de locomoção, seja ela permanente ou temporária. Ela diz respeito a toda a população e, na verdade, é uma questão de conscientização para o conforto, para o direito das pessoas de ir e vir, né? Eu acho que essa é a premissa, né? É a premissa de tudo, né? Então, a questão de que a lei ela se aplica, que ela vai ter um peso maior para os empreendimentos novos, ela vai se adequar para os empreendimentos antigos, a verdade é que assim, sempre tem o que fazer, sempre é possível adequar para melhorar a qualidade de vida e melhorar e garantir o direito dessas pessoas de ir e vir, né? De poder acessar o seu condomínio, no nosso caso, né? De poder acessar as áreas comuns. Existem limitações, mas sempre tem uma solução para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, não é? Com certeza. E é isso, né? Dificilmente alguém vai chegar até a fim da sua idade adulta sem nunca ter quebrado um pé, como disse Fernando, sem ter precisado usar uma cadeira de rodas. Às vezes a pessoa precisa de uma cama hospitalar na sua unidade, não consegue chegar com a cama porque o elevador é muito pequeno, porque não consegue passar. Então a gente está aqui hoje para oferecer soluções e explicar por que a acessibilidade é tão importante, deve ser um tema levado muito em consideração nos seus condomínios. Até mesmo porque as pessoas estão vivendo mais, né? Então a gente fala muito de deficiência e tal, mas tem a questão de ser idoso, né? Da dificuldade de se locomover pelo fato de ser idoso, né? Cada vez mais pela segurança indo morar em condomínios, né? Então as casas, que aí o problema seria mais da prefeitura, de verificar a questão de calçada, hoje os condomínios estão recebendo muitas pessoas que estão tentando se blindar de falta de segurança do poder público, indo morar em condomínio. Aí você tem
os diversos públicos. E aí tem as mais idosos, eventualmente uma pessoa grávida, e aí então a adaptação começa a aumentar muito mais, né? É porque eu acho que a grande pergunta é assim, para quem nós, arquitetos, engenheiros, estamos construindo e projetando as edificações? Para quem? Porque nós sabemos que existem, vou arredondar aqui os números, 25% de pessoas com deficiência. Nós temos aproximadamente hoje 15% de pessoas idosas e sabemos que esse número vai subir muito. Então, assim, rapidamente, nós estamos falando de 40% da população que não consegue usar o ambiente, acessar o ambiente com autonomia, conforto e segurança. Por isso que as leis e normas de acessibilidade dizem assim, não é acessibilidade para o cadeirante, mas para atender ao maior número de pessoas possíveis. A pessoa que não tem um braço, que não enxerga de um olho, a pessoa com catarata, idoso, obeso, gestante. Então, eu acho que esse é o primeiro recado que fica. Que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de todos. De deficiência auditiva, deficiência visual, tudo envolve, né? Então, por isso que cabe a todos, é muito amplo toda essa história, né? E, de novo, sempre tem o que ser feito, sempre tem o que fazer para melhorar a qualidade de vida, o conforto e principalmente a segurança dessas pessoas. Sempre tem, não é? Isso aí. Sempre. Eu vou começar aqui com uma pergunta do Márcio André Gonçalves Pereira. O que pode ser considerado ações voltadas para melhorar a acessibilidade em um condomínio com mais de 20 anos de vida útil? Muito bom, Márcio. Muito boa pergunta do Márcio. Bom, primeiro eu queria compartilhar uma ideia que eu falo muito. Não existe metade acessível. Não existe um ambiente só para a pessoa na cadeira de rodas. Por quê? Porque se você tem uma rampa, por exemplo, e a pessoa não tem o braço direito, ela precisa do corrimão do lado esquerdo. Ela não tem o braço esquerdo, precisa do corrimão do lado direito. Ela não enxerga, ela precisa da sinalização tátil. Ou seja, uma edificação para ser considerada acessível, ela tem que atender a necessidade de todas essas pessoas e, consequentemente, vários itens de acessibilidade. Mas para ser bem objetivo, basicamente toda edificação, independente da idade da edificação, acho que isso é importante falar, novos, existentes, independente da idade, você tem que atender, assim, no mínimo 8 itens. Calçada, acessos, a rota acessível, que a gente chama, que é interligar todos os ambientes de uso comum, o balcão, se for uma portaria, né, com porteiro, sanitários acessíveis, Diz respeito à permanência. a permanência, vagas de estacionamento, sinalização visual e tátil, porque daqueles 24, 25% de pessoas com deficiência, mais que a metade tem deficiência visual. Isso é muito interessante, por isso que as leis exigem que você tenha sinalização visual, sinalização tátil. E o elevador, se tiver o elevador, ele tem que ser acessível. Então, assim, esses 8 itens, eles precisam ser incorporados em qualquer edificação. E é possível incorporar? Ótima pergunta. É possível. Mas a gente estava conversando um pouquinho antes, é assim, o responsável pela a garantia da acessibilidade não é, se me permita, não é o síndico, é o responsável técnico. Né? É um responsável técnico conhecedor de leis e normas que vai dizer, olha, nós vamos implantar esses 8 itens de uma maneira ou de outra. Lógico, podem existir edificações que por questões estruturais você não consiga adaptar, mas é esse responsável técnico que vai buscar alternativas e vai justificar. Às vezes ele pode dizer, olha, aqui como vai afetar a estrutura da entrada, por exemplo, nós não vamos adaptar, mas nós vamos achar uma outra alternativa para garantir o acesso. Exato. E sempre respaldado por um técnico, um especialista, que conheçam as normas, que conheçam as leis, mas principalmente que tenha vivência, que tenha isso como o seu trabalho do dia a dia, que tenha a experiência disso tudo, ele sempre vai encontrar uma solução e até mesmo defender uma alternativa numa impossibilidade, por exemplo, de se aumentar o elevador, né? De se trocar o elevador. A gente tem a limitação estrutural mesmo, mas sempre existe uma possibilidade de adequação. E o mais importante, sempre procurar um profissional especializado, porque muitas vezes os síndicos acabam, a gente, né, tá falando a respeito de síndicos, de que
que cabe a ele também o papel de tomar as ações, de fazer as correções, muitas vezes ele acaba fazendo e fazendo errado. Então, ele tem a boa vontade de adaptar, a boa vontade de levar a segurança, mas acaba fazendo errado por falta de orientação. E aquilo lá não é utilizado e acaba se tornando um problema para ele, não é? Porque é o que a gente fala, o síndico não é obrigado a saber de tudo, mas ele deve sim se cercar de pessoas que consigam auxiliá-lo da melhor forma possível. Não é verdade? É que a pressão que ele recebe, às vezes, da pessoa que tem a dificuldade, ou permanente, ou provisória, é muito grande. Então, por exemplo, ele quer, às vezes, implementar isso, ele quer, mas ele precisa de dinheiro, eventualmente a aprovação da Assembleia para rateio. Muitas vezes o síndico se mostra nessa boa vontade e nessa consciência mesmo, que ele tem que seguir a lei e tudo, mas às vezes ele também não consegue, é isso que você estava falando, o apoio assemblear, os fundos necessários, né? Que o mundo é prático, infelizmente. As pessoas acabam em um condomínio, e é sempre assim em qualquer assunto, olhando só para o próprio umbigo, né? Se eu não estou com um problema, eu não tenho nenhum morador que reside comigo com esse problema, então para mim eu lavo minhas mãos, deixa o síndico lá resolver. Infelizmente é assim que eu recebo dos meus síndicos e síndicas as reclamações, e o síndico precisa rebolar para tentar chegar numa saída, só que envolve projeto, contratar um profissional, aí o morador quer que seja a toque de caixa, aí o síndico tenta adaptar e já começa errando, ele precisa contratar os profissionais, ver legislação, ver projeto, e aí quando tem o custo, e você tem que levar para a Assembleia, porque o teu orçamento não tinha aquela previsão, você não vai aprovar a obra, porque a obra já tem a legislação que te garante. Você vai aprovar na prefeitura, o projeto, muito que bem. Mas o que vai repassar para os moradores é a questão financeira. Nós precisamos fazer aquela obra. Tem uma regra, uma lei que me obriga a fazer isso. Se eu não fizer, vou ter as implicações. Então eu estou aqui na Assembleia repassando para vocês que nós temos um custo. Se é caro, se é barato, não importa. Se atenderemos uma pessoa ou 10 no nosso condomínio, nós temos que adaptar porque a lei determina isso e é uma consciência nossa frente às pessoas que têm esse problema, né? E aí cabe às administradoras também dar suporte para os síndicos para poder fazer também um planejamento dessa arrecadação e da execução propriamente dita, né? Então eu entendo aí que a questão toda está envolvendo um tripé, né? Diz respeito ao síndico, é motivado pela população do condomínio ou por iniciativa dele própria, diz respeito à administradora para orientá-lo, inclusive em contratar uma empresa especializada que vai analisar um profissional especializado, que conheça isso, que tem isso no seu métier, para analisar as condições daquele condomínio, para poder ter uma noção de quanto isso vai custar, e cabe também à administradora orientar o síndico de forma a viabilizar a execução dessa obra, né? Então envolve aí várias pessoas, mas o mais importante é a gente, que eu acho que esse é o nosso maior objetivo, é ajudar na conscientização. Né? Hoje a gente, infelizmente, não conta com o nosso poder público para ajudar nesse tipo de questão, mas eu acho que nós aqui, o nosso papel é ajudar os síndicos, é promover com que o síndico pare para pensar nisso, né? Para que os condôminos também possam cobrar isso, né? Ter isso como consciência. De novo, pode ser uma dificuldade de locomoção temporária ou, né? Então, assim, não pense que hoje está tudo bem, né? A gente, de novo, a população cada vez está ficando mais velha, né? Então, pode acontecer comigo, com você, com todo mundo. Então, a gente tem que se adequar, tem que pensar nisso. É uma mudança de conceito mesmo, né? É como a gente sempre fala, né? Bom gestor também tem que olhar para o futuro. Lógico, é fundamental. O nosso edifício foi construído há mais de 40 anos e não possui elevador ou qualquer equipamento para possibilitar acessibilidade aos diversos apartamentos. O único acesso aos diferentes níveis do prédio é possível por uma escada interna com 1,20 m de passagem livre. A pergunta é do Heriberto Vidal. O prédio, tal qual está hoje construído, deve ter implementado algum tipo de acessibilidade conforme a lei vigente? Sim, Heriberto, sim. Só que a sua pergunta... Sempre, né? Só que a sua pergunta é assim, talvez esteja focada na pessoa em cadeira de rodas, né? É importante a gente considerar isso. O profissional ele vai orientar se é possível instalar um elevador ou alguma outra alternativa, uma plataforma de percurso inclinado, que a gente chama, que é aquela que sobe a escada, se for tecnicamente possível. Mas eu queria chamar a idade. Sim, corrimãos em 2 alturas em ambos os lados.
Sinalização visual e tátil, ou seja, as placas da edificação em alto relevo e em braille. Piso tátil nas escadas, todos esses itens que envolvem a pessoa que não enxerga, a pessoa que não escuta, a pessoa com baixa visão, o idoso, o obeso, todos esses itens precisam ser incorporados na edificação, além da avaliação da instalação de um elevador. A avaliação, para saber se esse elevador vai ser instalado ou não, ou se algum outro tipo de equipamento, caberá um engenheiro, um arquiteto, um responsável técnico. Mas é importante falar isso, que além disso, muitos outros itens, como a calçada, por exemplo, né, precisa ser acessível. Diminuir as barreiras, né? Então, a questão toda, de novo, né, a gente quando fala em acessibilidade, a gente se ouve muito na questão do cadeirante, propriamente dito. Não é isso só, né? Então, assim, o papel é diminuir as barreiras, né? Exato. Seja elas quais forem. Então, nesse caso de um condomínio de 40, 50, 60, 100 anos, né? Ele tem sempre oportunidades e condições de diminuir o número de obstáculos, de barreiras, do que quer que seja, né? Exato. Sempre tem o que fazer. De novo, eu bato muito nessa tecla, mas é verdade. Sempre tem o que fazer, porque, na verdade, as pessoas se focam muito na questão do cadeirante, que nem nesse caso, porque a escada, ela tem um vão de 1,20 m e tal, mas existem outras coisas que podem ser feitas para poder melhorar, e sempre tem o que melhorar, né? E a Raquel falou uma coisa interessante, Mari, porque existem dois tipos de barreira. A barreira física, né? Largura de corredor, desnível, e a barreira de atitude. Vou dar dois exemplos de barreira de atitude. Sanitário acessível trancado. Pensa assim, a pessoa está na cadeira de rodas, fica com vontade de ir no banheiro, chega na porta do sanitário, ele está trancado. Vai ter que procurar a chave e tal. Outro, rampa móvel. É possível instalar rampa móvel na edificação? Na minha opinião, não. Por quê? Pensa assim, você está um domingo, você recebe uma visita e a rampa está guardada num depósito, né? Como é que você vai garantir o acesso por uma rampa móvel? Gente, o que a rampa estaria fazendo no depósito? Exato. Vamos começar daí? Essa é a pergunta. Mas isso são barreiras de atitude. Por isso que a pergunta do Heriberto e a fala da Raquel são interessantes, porque assim, há muito o que fazer. Eliminar barreiras físicas, sim, e eliminar as barreiras de atitude. Né? Que uma delas, eu acho a principal, é essa iniciativa de falar, vamos adaptar. Exato. Acho que é a principal. É o primeiro passo, é se conscientizar, e principalmente cabe ao síndico também motivar e conscientizar a sua população de que, olha, vamos analisar o que pode ser feito, né? Claro. Para o bem comum, para conscientizar todo mundo, e sempre tem o que fazer, e não requer grandes investimentos, não é lógico que existem situações onde requer mais, mas assim, sempre tem o que fazer, e é um investimento positivo, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a segurança das pessoas. Falou, né, da barreira de atitude, eu acho que acaba impactando muito na autonomia, né, da pessoa portadora de deficiência. Porque ela fala, olha, chegou em 50%, mas para eu chegar a 100% eu não consegui. E não é esse o objetivo, né? O objetivo... Exatamente, o objetivo é você garantir que a pessoa tenha condição de acessar e usar os ambientes, né? Com autonomia. Sim. Autonomia é o quê? A pessoa fazer tudo sozinha. Né? Chega no condomínio, a altura dos comandos, a altura de interruptores, comandos de janela, ou seja, eu tenho que fazer tudo sozinho. A autonomia está relacionado à liberdade de escolha. Né? Então, por exemplo, se eu escolho sentar numa sala de reuniões num determinado lugar, a pessoa com deficiência tem o mesmo direito de escolher. Ou seja, autonomia é fazer tudo sozinho e liberdade de escolha. E isso tem tudo a ver com essa barreira de atitude. Com certeza. Muito legal. Pessoal, vamos passar agora para o bloco de perguntas sobre legislação. Uma pergunta aqui que o Lúcio Araújo de Souza fez. Qual o direito legal de deficientes físicos com mobilidade reduzida? Olha, todo direito eles têm exatamente o mesmo que o nosso. Eles possuem, na realidade, mais direitos que os nossos, né? Porque eles precisam de adaptações, situações especiais que não tenho uma deficiência, não preciso. Então, o que nós temos que entender é o seguinte,
não posso colocar uma separação do meu direito com o direito dele. O direito é um só, serve a todos, isso quem rege a nossa Constituição Federal, tá? É a nossa lei maior. Então não adianta falar, mas a lei de acessibilidade, ela possibilita só apenas aquela classe e eu, enquanto cidadão comum, não tenho nenhum problema, não devo respeitá-la. O direito da pessoa com deficiência, ele é um sorteio de vaga de garagem, né? Quem vai conseguir as vagas especiais? Não tem o que falar, a pessoa que tem a deficiência. E a gente sabe que, infelizmente, o jeitinho brasileiro acaba trazendo diversos tipos de documentos. Eu também tenho deficiência, eu operei o joelho aqui jogando bola, mas eu continuo jogando bola, mas a lei me possibilita que eu tenha um documento para ter um carro especial, então eu quero brigar com ele que tem aparentemente tem um problema grave e eu tento ficar em uma deficiência objetiva, com enquanto certeza. outra seria uma coisa mais subjetiva. Assim. Você falou, não adianta o síndico pegar a lei e falar os dois têm direito, é só verificar lá quem tem aparentemente um problema maior que o outro, né? Tem que ter um pouco de bom senso e o síndico ele vai tentar, dentro sempre desse bom senso, torear ali as situações. O meu condomínio que eu moro, apareceram lá 20 pessoas com os tais com os laudos. laudos. Aí, por sorte, tinha lá uma pessoa do corpo diretivo que entendia bastante dessa questão, porque ela tinha o problema. Então ela falou, esse documento aqui, esses 3 documentos possibilitam que eu tenha um documento lá do DSV, que é o documento que me garante a vaga especial. Esse aqui é um laudo do médico que falou que você tinha uma miopia. Então você vê, as pessoas tentam trazer laudos, documentos e entregar para o síndico. E assim, olha síndico, meu médico falou que você é obrigado a me dar uma vaga. E o síndico fica, mas eu não tenho esse poder de discernir o que é deficiência, o que não é. Era aquilo que a gente também estava falando antes um pouco, né? Que o síndico não é obrigado a ser um especialista Exatamente. em tudo. Ele é obrigado, sim, a se cercar de pessoas que consigam orientar, né? O suporte, a orientação correta. Eu acho que isso é fundamental. O síndico, ele tem muitas obrigações, né? Tem muitas rotinas, tem muita legislação, tem muita responsabilidade envolvida. Mas a grande diferença é que ele tem um efetivo suporte, né? E de novo, cada macaco no seu galho, né? Então, existem especialistas que podem lhe orientar como numa situação dessa, né? A gente vê, por exemplo, hoje o estado da isenção na compra por exemplo, de automóvel, né? E aí a gente sabe que é laudo que vai, laudo que vem, para poder ter os desconto lá na isenção de tributo para o carro ficar mais barato. Aí entra muito na conscientização, né? Se isso acontece lá, imagine onde eu moro, né? Então, a questão da conscientização é a chave disso tudo, né? Então, cabe a gente fazer isso. O principal também seria a fiscalização. Não existe. Né? Não existe. Existem 2 artigos nessa LBI que eu gosto muito. Primeiro, que ele fala que a gente tem que dar condição para a moradia independente. A pessoa tem que fazer tudo sozinha, novamente. Segundo, negativa, eu não sei os termos, né, que estão claros lá, vou tentar falar com as minhas palavras. Negar a adaptação é ato de discriminação. Então, veja só, quando a LBI coloca um artigo dizendo o seguinte, se você se negar a se adaptar é um ato de discriminação, você enquadra todo tipo de edifício, você enquadra todo tipo de realidade. Por quê? Porque o meu edifício é antigo, o meu edifício tem algumas... Não, isso não importa mais. A negativa em se adaptar é ato de discriminação. Mas assim, além dessa exigência que a gente sabe que existe, o que eu acho importante, por exemplo, a gente tem lá a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O que ela fala? Que a deficiência não está na pessoa. A pessoa na cadeira de rodas, para efeito de legislação, não é ela considerada deficiente. A deficiência está na barreira que impede a relação dessa pessoa com as outras. E quem são essas pessoas? São todas. Então, uma vez que eu elimino as barreiras físicas, uma vez que eu elimino as barreiras de atitude e eu considero que a deficiência não está em mim na cadeira de rodas, mas está nessa barreira, eu dou essa igualdade de oportunidade que o Fernando está falando. Direito de né? inclusão, o direito de inclusão, que é assim,
é passar uma régua, mas passar a régua no alto, né? Sim, é você claro. nivelar por cima. Sim. O direito a todas as pessoas a uma igualdade de oportunidade. Eu acho que a legislação hoje ela é muito clara quando ela fala que nós não estamos adaptando para a pessoa com deficiência, mas nós estamos tentando igualar a oportunidade de todos. Né? Então, acho que a pergunta do Elídio Zopas foi respondida. Ele perguntou o seguinte: gostaria de saber se os edifícios construídos antes do Decreto-Lei 5.296 de 2004 são obrigados a se adaptar à Lei de Acessibilidade. Acho que sim, né, Elídio? Se o condomínio se nega a fazer essa adaptação, aí é discriminação atualmente. Exatamente. Se item que ele falou da discriminação é perfeito. É. Então, ou seja, tem que adaptar, tem que ajudar. Promover a inclusão, não tem o que dizer. Uma outra pergunta, essa mais objetiva, da Gleidinice Barbosa Santos. Qual a lei que esclarece a sinalização e as formas de acessibilidade para os condomínios? De sinalização? Isso. Não tem uma específica, ela está dentro das leis e das normas existentes, né? Tem um parágrafo, conjunto de um tópico normas, que né? se fala, né? Um conjunto. Talvez eu possa ajudar a responder da seguinte forma, assim, porque existem várias normas técnicas que tratam do item sinalização, tá? Então vamos pegar uma escada, por exemplo. O que eu preciso fazer numa escada para ela ser acessível? Tá? Primeiro, a pessoa não enxerga, ela está andando no ambiente, ela pisa no piso tátil de alerta. O piso tátil vai dizer que tem uma escada? Não, vai dizer que tem algum obstáculo, alguma barreira para ela. Ela vai identificar com a bengala ou vai pisar e vai identificar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar e vai encontrar os corrimãos. Certo. Próximo, aí ela vai com os dedos tatear no corrimão e vai encontrar uma plaquinha em braille dizendo aonde ela está. Ou seja, eu estou no térreo, eu estou no primeiro andar, tem uma plaquinha no corrimão. Sinalização. Nossa, legal, não sabia disso. Aí ela continua, o corrimão é contínuo. Se eu não tenho um braço, eu seguro no outro corrimão. Se eu não tenho, eu seguro aqui. Muito bem. Aí eu estou segurando, o corrimão é contínuo. Por quê? Quando o corrimão ele interrompe, eu perco a referência. Eu depositei a minha confiança no corrimão e eu estou seguindo a escada. A hora que ele interrompe, opa, o que aconteceu? Né? Então o corrimão tem que ser contínuo. Piso tátil, corrimão contínuo, plaquinha no corrimão. E umas coisas interessantes. A pessoa com baixa visão, o idoso, uma catarata, por exemplo, ele não enxerga todos os degraus. Parece uma nuvem, né? Uma sombra grande assim. Então, em cada degrau, você vai colocar uma faixinha colorida no piso e no espelho para que a pessoa com baixa visão consiga identificar cada um dos degraus. Sinalização. Está inserido dentro do contexto, né? Não existe uma norma específica que fale única e exclusivamente de sinalização. Ela está envolvida em todo o contexto e ela é necessária em todas as etapas, né? Isso. Vamos dizer assim. E para cada necessidade, para cada deficiência, você tem um item que atende a essa pessoa, né? Legal. Por isso que você tem todos esses itens. Muito legal essa pergunta, porque é comum esse tipo de questionamento por parte dos síndicos, dos condôminos, né? Onde que eu vou buscar, quais são as sinalizações necessárias? Existe todo um contexto, né? E para cada necessidade, para cada regularização, ela está inserida no contexto geral. É diferente, por exemplo, da sinalização de combate a incêndio, né? Que existe lá, a determinação, né? E tudo mais. Ela está envolvida, de novo, requer a análise de um especialista. Ele sabe orientar quais são as sinalizações, quais são as necessidades. Ele sabe, ele tem que ser um especialista, ele sabe como orientar o cliente. Por exemplo, Mari, a gente estava falando antes, né? Vamos supor que está tendo algum tipo de emergência na edificação e aí a pessoa que não escuta, a pessoa que não enxerga, estão falando para ela e aí, olha, tá pegando fogo, alguma emergência. Então, ok, existe um tipo de sinalização para a pessoa que não enxerga, que é uma sinalização sonora ou tátil. E a pessoa que não escuta precisa ver uma sinalização visual, uma luz. Então toda a comunicação ela acontece de no mínimo duas formas. A gente tem 3 formas de se comunicar com as pessoas: a visual, a sonora e a tátil. Dessas 3 você tem que escolher 2. Então, por exemplo, uma sinalização de emergência, ela tem que ter o som e a luz. Tem que piscar uma luz e tem que ter o som. Né? Uma placa
tem que ter o alto relevo e o braille, né? Porque e a letra tem que estar em cor contrastante, ou seja, a pessoa que não enxerga, ela vai tatear o braille. A pessoa que tem baixa visão vai ler o contraste de cor. Assim, eu poderia citar, para não deixar muito vago, 3 normas. A 9050, né, que a gente conhece, uma norma de piso tátil, que é a 16537, de 2016, e uma outra de comunicação, que é a NBR 15599, de 2008. Então, acho que essas 3, para poder esclarecer as perguntas, vão ajudar muito a entender quais são os itens de sinalização. Mas né? sempre dentro de um contexto, né? Não é única e exclusivamente analisar essas normas e fazer as adequações. Elas estão inseridas num contexto de regularização, num contexto geral de um projeto que tem que ser feito por um especialista, porque ele vai levar em consideração as características estruturais de cada condomínio. Cada condomínio é um ser, né? Então ele vai analisar, é um organismo independente. Ele vai analisar quais são as possibilidades e nesta análise ele vai dimensionar quais são as sinalizações necessárias, né? Não adianta ir lá pegar norma e não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho. Tem muita coisa para fazer. Mas já é muito legal, já é um primeiro passo, né? Com certeza. O Antônio Varjão fez uma pergunta mais ou menos na linha do Elídio, que a gente respondeu há pouco tempo, que é: quando nasce a obrigatoriedade do condomínio em relação ao tema da acessibilidade? Ou o tema é simplesmente de caráter informativo, não gerando ao condomínio obrigatoriedade com a sua implantação ou ajuste? Eu acho, Antônio, que a gente já respondeu no sentido de que o condomínio é sim obrigado a se ajustar, a se adaptar, a ser o mais acessível que ele puder, e não é só de caráter informativo, conforme, né, Eduardo falou aqui, já pode ser considerado discriminação e um problema para o síndico. Agora vamos para adequações. Márcio André Gonçalves Pereira pergunta: que ações de acessibilidade podem ser implantadas a custo zero, Raquel? Custo zero? Eu acho que a custo zero. Na minha cabeça, o que tem a custo zero é a questão da conscientização. Então, o fato de conscientizar todos os condôminos, aquele morador também, fazer um trabalho de conscientizar o vizinho, de conscientizar, ajudar, chegar no corpo diretivo, chegar no síndico e ajudar no trabalho de conscientização das necessidades, isso já é custo zero, né? Agora, toda e qualquer implementação, não existe isso, né? Custo pessoal, zero. Não existe se eu entendi certo, custo zero, não existe. Infelizmente, o que as pessoas custo zero é precisam disseminar, mesmo, né? É conscientizar. O que as pessoas precisam mesmo é adaptação, autonomia nas áreas comuns do condomínio, e isso realmente custa dinheiro. A adaptação, por exemplo, nas áreas comuns. Eu tenho uma porta que é pequena, mas ela tem 2 folhas, vamos chamar assim. Se eu possibilitar que as 2 fiquem abertas e tirar um vaso decorativo de perto, pode ser que a custo zero eu consiga possibilitar aquele acesso num tamanho maior, sem ter nenhum custo, apenas trocar um vaso de lugar, enfim, um vaso pesado, fazer uma adaptação, ou de repente tem um cantinho, como é que você comentou, tem um cantinho, um dente numa cor de um degrau, e a pessoa da manutenção consegue ali utilizar uma ferramenta que o condomínio já tenha, é uma adaptação mínima que de repente que consegue, impacte, mas eu acho que pra gente realmente deixar do jeito que a gente está falando aqui, uma coisa bacana, que impacte positivamente. Tem que ter projeto. Tem que ter projeto. Mas eu acho que é um investimento que os condomínios tinham que levar muito em consideração, né? É importante, porque todo mundo um dia vai precisar, gente. Independente do custo, né? Eu entendo que é um investimento. Isso não é custo. É investimento. E só quem está passando por uma situação como essa, ou que tem individualmente, ou que tem um irmão, um parente, sabe como isso é difícil, né? Então eu acho que, na minha cabeça aí de novo, né? Eu acho que o custo zero nessa questão toda é trabalhar na disseminação da conscientização. Zero, né? Da conscientização. Exatamente. Eu acho que é isso. Então vamos lá. Elaine Morelli Justra. Moro em um condomínio com 220 apartamentos. A única coisa que temos disponível é uma rampa
e que tem que passar pela garagem, e vagas especiais, pois como são vagas rotativas, cada deficiente tem sua vaga. Agora, a piscina não é adaptada, não consigo usar com meu filho, e os elevadores não têm gerador. Quando acaba a energia, se tenho que sair, não posso, e se estou fora, tenho que esperar. É obrigatório? Sim, é obrigatório. Artigo 11 do Decreto Federal 5296 de 2004 fala acesso às piscinas, primeiro, falando da piscina. Ela tem que garantir, o condomínio tem que garantir o acesso ao deck da piscina e ao interior da piscina. Né? A pessoa na cadeira de rodas, a pessoa idosa, obesa, gestante, ela tem que chegar até a piscina e sozinha entrar na piscina, por meio de uma rampa ou por meio de um equipamento eletromecânico, né, que existem no mercado. Acho que com relação a esse gerador, talvez... gerador já não não existe essa obrigatoriedade, né? Os prédios mais modernos, mais novos, vem pronto com essa adaptação. Os prédios mais antigos podem até contratar, mas não existe uma obrigatoriedade do condomínio possuir o gerador. Nessa situação, infelizmente, a pessoa vai ter que aguardar. Mas olhando sob o prisma aí da inclusão, seria inclusão, importante, sim, né? Mas é que o custo de um gerador é muito alto, né? Muito alto. E tem que adaptar a questão de tomada, o que vai beneficiar as áreas comuns, o portão, os elevadores. Dá para adaptar, mas não tem por enquanto não existe a obrigatoriedade de você ter um gerador nos condomínios. A legislação não fala disso. O nome dela? Elaine Morelli Justra. Eu acho que nesse caso, Elaine, a questão propriamente dita que você apontou, eu acho que vale muito mais, eu não sei se você já teve essa oportunidade de conversar com o seu síndico, né, de conversar com os seus vizinhos, porque é uma questão, uma adequação, inclusive do gerador, que vai atender uma necessidade não especificamente de todo mundo. Então, eu acho que a questão, de novo, da conscientização, de falar a respeito disso, de discutir isso no seu ambiente, com os seus vizinhos, vai promover vamos dizer assim, uma demanda para pelo menos analisar quais são as possibilidades, quais são vamos dizer assim, as ações a serem tomadas para diminuir as barreiras, né, sejam elas quais forem. Então, assim, eu acho que vale a pena conversar com o síndico, conversar com os condôminos, com seus vizinhos e tentar promover, que não vai ser uma ação específica só para atender a demanda do seu filho, vai ser uma ação para atender todo mundo. E aquele condomínio, possuindo o equipamento do gerador, vai ser um diferencial, vai valorizar muito. E a questão da valorização propriamente dita. E uma todo coisa, mundo está ganhando. E uma coisa que ela comentou no início aqui, comenta aquela parte da dificuldade de se encontrar um... assim, nós já ouvimos lá, a Lelo, ela tem a área de condomínios e tem a parte também de intermediação de negócios e tal. E numa das conversas que eu fiz com alguns especialistas, quando no desenvolvimento lá do Lelo Acessa, me chamou a atenção de uma coisa que, assim, até fiquei triste, porque eu nunca tinha pensado nisso e não tinha ainda me deparado com uma situação como essa. A pessoa era portadora de necessidades especiais e ela me fez a pergunta, falou assim, Raquel, se eu for locar um apartamento ou comprar um apartamento, hoje eu posso entrar num portal, eu escolho ator, se não tem. Agora imagine eu hoje tendo que procurar um imóvel para morar. E não necessariamente porque eu tenho uma deficiência, mas também imagine daqui a alguns anos as pessoas mais idosas, e mesmo hoje como é que funciona. A gente não tem. Então, para nós, a dificuldade de se encontrar um imóvel que possa me atender é muito grande. Você já parou para pensar nisso? Naquele momento deu, sabe, um choque. Tanto é que depois disso já existiram algumas conversas com os responsáveis lá da área de imóveis para a gente tentar viabilizar, para ser um diferencial, fazer com que o nosso portal já tenha também, ao mesmo tempo que ele entra lá e identifique, esse condomínio, ele pode ser acessível, existe uma unidade que é universal e, queira ou não queira, é uma oportunidade de negócio também para o próprio responsável, né? De pegar um nicho específico, né? E valorizar. Valoriza muito a unidade. Mas é verdade, você não encontra isso. Você consegue vender a sua unidade para qualquer pessoa, né? Não é uma restrição, pelo contrário. Exato. Você vai ampliar a sua possibilidade de negócio, né? Exatamente. Ô Mário, eu estava conferindo aqui, só queria atualizar. É o artigo 18, não o 11, do Decreto Federal. E olha que interessante que ele fala aqui, Também estão sujeitos ao disposto os acessos, piscinas,
andares de recreação, salão de festas e reuniões, saunas. Então, aquela porta pequena de 60 centímetros da sauna de madeira não existe mais, pessoal. A gente tem que dar condição né? da pessoa com deficiência entrar na sauna com a cadeira, né? Então, o artigo 18 do decreto fala esses itens que a Elaine comentou. Ah, legal. Agora, vamos lá falar sobre uma coisa que a gente falou um pouquinho também. Carlos Esquines pergunta: sou síndico de um condomínio horizontal com 250 sobrados. Estamos com uma solicitação de alteração na porta de entrada de uma das residências para acesso de pessoa cadeirante e obesa. A largura da porta, bem como uma pequena rampa de acesso, deverão descaracterizá-la em relação às demais. Podemos executar essa alteração sem ferir o Código Civil e a Convenção? Olha, eu não entendo o que é alteração de fachada, pelo amor de Deus. Se ele pintasse de outra cor, fizesse uma alteração gritante, aí você consideraria a alteração de fachada. Agora é uma adaptação. Eu tenho o mesmo direito que o meu vizinho. Sim. A única coisa que eu vou fazer é a minha porta, dar uma alargada nela, vai manter a cor das outras portas e colocar uma rampa de acesso. Pelo contrário, eu vou valorizar a minha casa e o meu condomínio, e a consciência de todos vai possibilitar que eu faça isso. Então não tem que ter quórum para aprovação, não tem que ter nada. É um investimento que eu, enquanto morador e com um problema que vou fazer, eu quero apenas o aval do condomínio para que eu não sofra amanhã depois uma notificação, multa, o antigo síndico deixou e o futuro síndico não vai deixar. Não, pelo contrário, é uma adaptação que tem que ser feita. E aí, para garantir a inclusão. E aí inverte os papéis. Exato. Se o morador não conseguir, o condomínio está discriminando e vice-versa, e os vizinhos também. Quer dizer, eu não posso ter meu direito tolhido de ir e vir. Eu comprei um apartamento, uma casa, eu quero botar uma rampa para acessar a minha casa. O meu direito de propriedade. Eu não estou pedindo para colocar uma piscina nos fundos ou colocar alguma outra coisa. Ou mudar totalmente a fachada, pelo né? Pelo amor de Deus. Outra coisa, né? Jesus Cristo. Né? Eu entendo que nem tem que ter nenhuma aprovação em prefeitura também. É uma adaptação da minha porta. É uma necessidade que eu tenho. Poxa vida, não faz nenhum sentido, né? Mas posso só pôr uma informação útil aí? Por favor. Como ele chama? Ele que fez essa pergunta? Carlos. Carlito Esquines. Carlito, porta. Pessoal que nos ouve, porta. Depois vocês dão uma olhadinha na figura número 81 da NBR 9050. Por quê? A pessoa está na cadeira de rodas, aí ela chega na frente da porta. Ok? Lógico, a gente sabe, o vão da porta tem que ser de 80 centímetros, ok? Mas não é só isso, pessoal. Pensa assim, ó, eu alcanço a maçaneta, se eu não tiver os dedos, então a maçaneta tem que ser de alavanca, não pode ser de bolinha. Ok, alcanço a maçaneta. A hora que eu pego a porta e eu puxo para abrir, eu não tenho o movimento do corpo. Eu consigo abrir? Não, bateu no meu pé. Né? Aí eu vou para trás para livrar o meu pé da porta e eu não alcanço mais a maçaneta. Difícil, né? Por isso que a norma 9050 ela fala o quê? Ao lado da maçaneta, você tem que deixar um espaço livre de 60 centímetros. Ou seja, você não pode ter um corredor com a porta no fundo do corredor apenas. A porta não é só os 80, é os 80 mais os batentes, mais da maçaneta 60 centímetros. Por quê? Aí sim, eu vou com a cadeira de rodas um pouco para o lado, pego na maçaneta e aí eu consigo abrir a porta para poder passar. Então, quando a gente fala de porta, a gente pensa, vou alargar. Sim, isso é importante. Mas não é só isso. Não é só isso. Aí o Carlito pode estar pensando, Edu, mas eu não tenho esse espaço todo. A norma prevê aberturas automáticas. Então você pode se aproximar da porta de correr, ou apertar um botão, a porta abrir sozinha, por exemplo. Né? Isso é previsto em norma. E mesmo que nesse caso ele está se referindo a um condomínio horizontal, o próprio, vamos dizer assim, o condômino, o proprietário, o morador desse local, ele também pode pedir ajuda, né? Buscar ajuda aí, especialista que vai lhe ajudar a encontrar a melhor solução para que ele tenha segurança no acesso dele. Sem dúvida, né? A Margarida Silva quer saber se existe alguma cor padrão para rampa de acessibilidade instalada em condomínio. Precisa ter alguma cor específica? Não, né? Rubens Duarte. É obrigatório o condomínio se adequar às regras de acessibilidade conforme o decreto 9451 de 2008 para deficientes físicos,
para a colocação de piso tátil, mesmo com o piso paver, concreto. na calçada, não será confuso para o deficiente? Sobre as áreas comuns do prédio, as garagens de subsolo, térreo e mezanino, hall de entrada, de espera, salão de festas, churrasqueira, academia, todo o acesso deverá ser colocado piso tátil? Como vou saber se o prédio suporta ou não essas modificações? O que o síndico terá de fazer para atender o referido decreto? Uau! O síndico tem que fazer tudo. Mas você respondeu essa já, mais ou menos, Sim, né? sim. Mas eu acho que a pergunta dele é bem interessante, assim, muitos fazem a seguinte pergunta: será que eu preciso de piso tátil para levar todos os ambientes do edifício, né? Às vezes você vê edificações que você tem o piso tátil direcional levando a sala 1, sala 2, levando a todos os ambientes. Acho que essa é uma parte da pergunta dele é essa. Não, ele não precisa fazer isso. Basta que ele tenha uma referência, né, de como a pessoa vai saber aonde está esse ambiente e como ela vai chegar nesse ambiente. O piso tátil direcional é uma das formas de você levar a pessoa até esse ambiente. Mas não é exclusivo. Mas não é exclusivo, não é a única forma, existem outras. Até né? com relação ao próprio bloquete, vamos dizer assim, né? Do próprio passeio público. Também existem condições de regularizar sem precisar desmontar tudo, né? De fazer ali caminhos específicos. De novo, quem vai responder isso de forma coerente, analisando as condições daquele sistema, daquele condomínio especificamente, é um profissional especializado. Né? Aí, mais uma vez, se justifica. A gente fala muito disso, né? De buscar a orientação. Aqui é um exemplo, né? Você vê, numa única pergunta, olha a abrangência dele. Né? Parecia que era um custo grande de ter todos os lugares, Exato. mas ele falou, uma coisa só. O já profissional vai pontuou orientar. já. Se ele pode ter o paver, né, na calçada, sim, ele pode. O blocrete, ele pode ser usado, tá, na chamada faixa livre. Sim. A questão é a seguinte: se você tem o piso tátil direcional na calçada, que é o piso em que pessoas cegas ou com baixa visão vão usar, né? Aí não. Ou seja, porque assim... Ou um ou outro. Porque o que acontece? A pessoa que não enxerga, ela está usando a bengala de rastreamento para identificar a textura do piso direcional. Certo. Se do lado do piso direcional tiver um piso com textura, ele não vai conseguir identificar a diferença dessas texturas, vai ficar tudo perdido, né? Então, para ser bem objetivo, posso usar o paver? Posso. Mas se eu tiver o direcional, não. Aí do lado do piso direcional não pode ter o paver, tem que ser piso liso, exatamente para ressaltar a textura do direcional. Não precisa ser no passeio inteiro, pode ser numa faixa, Pode. né? Então, de novo, depende de cada sistema e requer a análise de um especialista para analisar quais são as possibilidades e as alternativas, apresentar, normalmente não é uma só, né? Então, quais são as alternativas, avaliar qual é a melhor relação custo-benefício para aquele edifício especificamente. Vamos lá, agora sobre condomínios e ação jurídica. O Sérgio Cardoso quer saber. Nosso condomínio é à beira da praia, quase um loteamento, não tem muro nem área de lazer e contamos com 40% de inadimplência. 12 anos de existência. Um proprietário solicita acessibilidade. Contratamos um engenheiro perito que nos fez um laudo técnico apontando que poderíamos entrar com uma ação contra a empresa que construiu o condomínio. Pergunto, essa ação tem procedência? Afinal, a lei de acessibilidade é de 2000. A questão tem que ver em qual cidade que foi construído isso, tem uma legislação municipal que estabelece. Agora, qual que foi a data da entrega do empreendimento? Tem que ver isso. Passou quanto tempo da entrega do empreendimento? Se era previsto no projeto que o condomínio teria acesso à praia ou a praia privativa, a praia particular, tem que ver essas questões também. Claro que tem que ter um acesso, deve ter um acesso para uma pessoa, vamos dizer assim, sem deficiência. Sim. E aí, se a adaptação é muito cara, pode chegar na construtora, conversar, verificar essa viabilidade de, em conjunto, fazer a adaptação. Mas é difícil, né? Mas é um pouco mais difícil, E aí a gente passou muito tempo, né? As leis que são municipais mesmo, né? Então depende muito de cada... É difícil de responder isso, né? Vai precisar analisar o caso. Lucicleide Cauás. Sou síndica de um condomínio que necessita de acessibilidade porque temos cadeirantes.
Devo começar a rampa desde a calçada do edifício, só que alguns moradores que estacionam na entrada do prédio acham desnecessário e dizem que queremos usar dessa situação para que os veículos não estacionem. Como proceder em relação a essa situação? Devo procurar a prefeitura para agilizar algum documento para a liberação desta vaga? Difícil, né? Como é que Porque, é assim, uma vaga de visitante? ela tem que fazer uma rampa, né? Porque existem alguns cadeirantes lá, independente dos cadeirantes ou não, mas no conceito ela tem que fazer uma rampa. E para que ela possa fazer essa rampa, acredito eu, com a inclinação correta, ela tem que vai tirar as vagas. tirar as vagas. É isso? Eu acho que é Eu isso. entendi isso também. São vagas de visitante, quer dizer, nem de moradores. Eu acho que é uma vaga que é um espaço que o pessoal só para ali, não é uma vaga designada a ninguém, pelo que eu entendi aqui da leitura. A LBI, acho que é um dos últimos artigos, fala que você tem que garantir as melhores condições, as melhores práticas, tá? Novamente, me desculpa os termos, eu talvez não sejam esses exatos, mas é assim, a acessibilidade, a implantação da acessibilidade, ela prevalece sobre outros códigos, outras exigências. Certo. Então, o fato dela usar a vaga para colocar uma rampa é possível? Sim, é possível, porque a garantia da acessibilidade se sobrepõe à exigência de ter vaga de estacionamento, por exemplo. Mas quem vai dizer isso realmente é um projeto de aprovação municipal, né? Porque aí é o técnico municipal que vai autorizar a colocação dessa rampa dessa forma. Acho que é isso. Seria um projeto em cima de outro que foi aprovado quando da construção do edifício. Eu imagino que sim. Pelo que entendi, sim. Shirley Machado pergunta: minha mãe tem 95 anos, sofre de demência e já sofreu 3 AVCs. Posso entrar na justiça exigindo imediata construção de acessibilidade no condomínio? Tem mais idosos no prédio. Em caso positivo, como proceder? Qual o caminho? Então, imagino que ela esteja enfrentando aí uma negativa por parte do condomínio, né? Ou eventualmente do síndico. A gente não sabe as questões de custos, né? Mas existe a possibilidade dela entrar com uma ação de obrigação de fazer, exigindo que aquele condomínio se adeque, né? Se adapte. Claro que por parte do condomínio também vai ter uma defesa dizendo que o condomínio não tem tanto dinheiro para fazer aquela adaptação, mas que ele precisa fazer um projeto, precisa apresentar aí um prazo, e aí pode ser que chegue o poder público e fale, ok, faça essa obra em, sei lá, 60 dias, 90 dias, sob pena do condomínio começar a ser multado, uma multa diária. Mas ela pode sim buscar o socorro do judiciário. Sempre, assim, a gente não sabe qual é todo o contexto envolvido, né? Mas é sempre em última, né? Em última situação. Última situação. Sempre é contar com bom senso. Ainda mais que, assim, ela comentou que existem outras pessoas idosas no condomínio, né? Então é questão, de novo, da conscientização, de envolver toda a população, seu vizinho. Fazer uma reunião, Sim. Vamos lá, vamos tentar fazer, o que daria para fazer para adaptar. Exato. Contratar um especialista para dar uma palestra sobre o assunto. Sim. Olha, mais ou menos o custo seria esse para adaptação. E numa última instância, ela tem o direito dela sem dúvida. O Ailton Dias pergunta: o prédio está com 2 anos de entregue. Os problemas de acessibilidade são de responsabilidade do síndico ou da construtora? Dos dois, né? Pode ser dos dois, porque se a construtora não fez e eventualmente no projeto dela não tinha essa obrigatoriedade, caiu no colo do síndico. Mas se tiver aí uma colaboração, dá. Para pedir para fazer as adaptações, né? Mesmo mais estruturais, assim. Eu estava comentando com o Eduardo antes de começar a nossa conversa, e a gente sabe que muitos empreendimentos que foram aí novos, né, recém-lançados, eles também têm que apresentar, principalmente aqui em São Paulo, né, eles têm que ter o atestado de acessibilidade, que faz parte da composição do próprio ABITSE, né, propriamente dito. E a gente sabe que muitos estão lá, que foram entregues, passaram pela vistoria, e você se depara com vários degraus, né, com várias barreiras, aí você fala, mas como é que pode? Pode, a gente já constatou isso no nosso dia a dia, de empreendimentos
entregues a um prazo muito curto, né, há pouco tempo, e tem lá situações e, sem dúvida nenhuma, está respaldado na lei e tem que buscar a própria consultora, que sem dúvida nenhuma vai fazer o possível para tentar ajudar e resolver a questão. Pode ser que demore um pouquinho, né? Às vezes demora um pouquinho, enfim, mas... Existe, não adianta falar que não existe, porque existe, né? Ó. A gente se defronta com um monte de situações como essa. Santiago Reis Garbi pergunta, é sobre vagas de garagem essa, gente, essa pergunta é sempre muito emocionante sobre vagas. No condomínio que sou síndico, em frente à porta de entrada de cada bloco, temos uma vaga para deficiente. Normalmente, essa vaga é utilizada por deficientes que visitam o condomínio. Recentemente, uma nova moradora que tem um filho criança deficiente começou a utilizar a vaga como se fosse a vaga referente à sua unidade. Os outros moradores estão reclamando, pois a mesma não é a deficiente, sim seu filho. E se o correto não seria utilizar a vaga e posteriormente estacionar na vaga destinada à sua unidade. Observação, em nossa convenção a vaga de deficiência é citada como área comum. Todo condomínio tem que ter aí 2% destinado às vagas especiais, né? Então, se o condomínio acabou utilizando aquela vaga especial para visitantes, a gente entende que o visitante também desce na garagem, para o carro, para possibilitar o acesso ao elevador e tira o carro, para na rua, para em outro lugar e na hora de ir embora faz o mesmo percurso. Se aquela moradora, nesse caso, tem um filho com a deficiência, aí a própria pergunta já ajudou com a resposta, né? Ela vai parar o carro na vaga, vai tirar a criança, vai subir até o apartamento, deixar com outro familiar, voltar e parar o carro na vaga dela, como o visitante faria. Mas, gente, desculpa, eu sou mãe de criança pequena, meus filhos não são portadores de deficiência, mas como você vai deixar sozinho, às vezes, uma criança de 3 anos, de 2 anos? Fica uma coisa difícil, né, também. O condomínio ter a vaga deficiente como uma vaga minha definida em sorteio, ponto final. Porque lógico que é isso, se for uma criança maior, 13, 14 anos, uma criança que já consegue ficar sozinha há um tempo, é uma coisa. Agora, outra coisa também é uma criança que você não pode deixar desassistida ali, né? Nesse caso, a forma com que o condomínio está utilizando a vaga é errada. Então, essa vaga aí, por ela ter uma criança com essa necessidade, deveria ser, no momento do sorteio, destinada para a unidade dela, como vaga fixa dela. E aí, os visitantes... independentemente da deficiência, eles podem parar o carro próximo ao elevador. Não precisa ter uma vaga especial para isso, né? E desce, acesso ao elevador. Se eu puder ajudar assim, como é que chama essa vaga, tá? O nome dessa vaga é vaga de veículo que conduza ou seja conduzido por pessoa com deficiência. Ou seja, a vaga é da pessoa. O direito de usar a vaga é da pessoa, tá? Não é do veículo. Ou seja, no meu entendimento, essa mãe tem o direito de ter uma vaga nas dimensões de acessibilidade para ela. Exclusiva, de uso para ela. Sim. Esse é o meu entendimento. Mas aí a forma que o condomínio tem, a forma que o condomínio está utilizando essa vaga não é a correta. Entendeu? Não está correto, né? Como ele falou, é uma vaga de veículo que conduza ou seja conduzido por pessoa com deficiência. Então, a questão é, a mãe que carrega um filho tem direito a usar a vaga. Tem. Por exemplo, se eu for, vamos supor que eu esteja com a minha avó indo num supermercado, né? Porque ainda a gente tem as vagas de veículo que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas idosas. Mas vamos pegar assim, vamos supor que eu estou na cadeira de rodas e a minha esposa dirige. E a minha esposa tem o direito de parar na vaga para que eu desça, claro, né? Então, essa vaga, ela é de uso dessa mãe, né, que tem um filho com algum tipo de deficiência, né? Então, sim, a vaga tem que ser destinada a ela, com certeza. Legal. Gente, nosso tempo está acabando. Eu quero fazer 2 perguntas que a gente achou legal. Uma da Cláudio. Quando falamos em acessibilidade no primeiro momento, pensamos em cadeirantes e pessoas portadoras de mobilidade reduzida. Agora, os deficientes visuais e auditivos entram nesse processo de acessibilidade? Sim, sempre entraram. todos, né? Sempre. Sempre estiveram.
É só o nosso senso comum mesmo, que sempre direciona a gente a pensar Cadeirante. em acessibilidade para pessoas que usam cadeiras de rodas. Ele falou isso bem no comecinho, bem Porque aquele símbolo, o símbolo de acessibilidade, a cadeira. que é o cadeirante, induz que é para pessoa na cadeira de rodas. Mas o nome certo desse símbolo é Símbolo Internacional de Acesso. Esse é o nome do símbolo. Então, assim, uma vez uma edificação, um ambiente com esse símbolo, significa que ele está preparado para receber a necessidade de qualquer pessoa. Aí muitos me perguntam, Edu, mas por que então que o símbolo de acesso é um cadeirante? Né? É universal ainda. Talvez, das pesquisas que a gente já fez, é que é o que tem mais restrição de circular. Né? E aí convencionou-se que, como uma pessoa na cadeira de rodas é o que tem mais restrição de acesso, coloca-se esse desenho como o símbolo de acesso. Mas é interessante porque a ONU tem um outro símbolo já. Se você pesquisar Símbolo Internacional de Acesso, ONU, você vai ver que não é uma pessoa na cadeira de rodas. Né? É um outro desenho que talvez represente que a acessibilidade é para todas as pessoas. Legal. Olha, aqui falando ainda sobre isso. Simone de Melo Molino. Acessibilidade não fala sobre avisos de emergências para surdos? Tem uma filha e um vizinho surdos, e aqui pensamos em colocar uma campainha com luz específica para uma eventual ativação de alarme de incêndio. Essas pessoas são adultos, completamente capazes, e em caso de um incêndio estarem sozinhos em casa, terão menos chances de sair. Existe sim. Isso aí. Você quer comentar? Tá aqui, ó. Por exemplo, nesse novo decreto 9451 de 2018, né, para edifícios novos, tem um anexo 1 que fala aqui, ó. Quando disponibilizados pelo empreendimento equipamentos de comunicação com sinal sonoro e luminoso, né, tais como alarme, campainha, interfone, portas, enfim. Então, sim, é preciso considerar isso. Legal, pessoal. Nosso tempo se esgotou, a gente até deu uma estendida, mas queria agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso webinar do mês de agosto, agradecer os nossos convidados, Raquel, Eduardo, Fernando, e a W7 Soluções Completas em Terceirização de Serviços e Sistema de Segurança para Condomínios. Muito obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau. Boa tarde.